Salve, salve, galerinha! Dando continuidade ao nosso estudo de triângulo retângulo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os lados. Falando um pouquinho sobre os lados, então eu volto aqui, tá? O triângulo retângulo possui um ângulo reto, consequentemente esse ângulo reto é o maior ângulo, ele estará oposto ao maior lado. E este maior lado, vocês sabem, a gente chama de hipotenusa. É a famosa hipotenusa. Ela é oposta ao maior ângulo, ela é automaticamente o maior lado. Os outros dois lados são conhecidos então como catetos. Então eu tenho um cateto que está oposto ao alfa e eu tenho um cateto que está oposto ao beta. Aí você me pergunta, Gaspar, tem diferença entre os catetos? Tem. Eles só serão iguais se os dois ângulos agudos forem 45 graus. Aí eu tenho um triângulo retângulo isósceles, os catetos são iguais. Do contrário, o cateto maior vai estar oposto ao ângulo maior. Perfeito? Tá. Qual é a relação que existe entre os lados do triângulo retângulo? É o famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras, galera. Então, qual é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, vamos lembrar, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então é a famosa, o quadrado da hipotenusa é a soma entre os quadrados dos catetos. Tá? Então ele pode te dar os dois catetos, precisar da hipotenusa, ele pode te dar a hipotenusa e um cateto pedir o outro, ele pode te dar, aí usa muito em geometria, às vezes progressão aritmética, faz os lados de um triângulo retângulo em progressão aritmética, em progressão geométrica. Então é importante você saber que os lados se relacionam através do teorema de Pitágoras. Então eu posso colocar um exemplo simples para vocês aqui. A gente pode começar com um exemplo simples, em que eu coloco aqui um triângulo em que um lado vale 7, o outro lado vale 10, um cateto vale 7, o outro cateto vale 10, cateto, e eu quero achar a hipotenusa. Então eu tenho lá que hipotenusa ao quadrado é a soma entre os quadrados dos catetos. Então eu tenho x ao quadrado é igual a 100 mais 49, eu tenho que x ao quadrado é igual a 149, logo x seria mais ou menos raiz de 149, mas não existe lado negativo, então eu vou ter raiz quadrada de 149. Lembrando, 149 não é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito mais próximo do 149 é o 144, cuja raiz dele dá 12. Então aqui é um número um pouquinho maior que 12. Às vezes numa questão de alternativa você pode ir naquela alternativa 12, alguma coisa, correto? Tá, pronto, achei a hipotenusa. Percebo que a hipotenusa vai ser maior que os dois catetos. Ah, em Gaspar, e se der menor? Você errou. Se você fizer teorema de Pitágoras, achar a hipotenusa menor que os catetos, você errou. Cuidado, fique atento, tá? Só que é o seguinte, beleza, então não tem erro. Você vai usar o teorema de Pitágoras para relacionar os lados. Só que é legal você imaginar o seguinte, todo triângulo retângulo que eu fizer, os lados vão satisfazer o teorema de Pitágoras. Consequentemente, a gente fala que os lados formam o que a gente chama de trinca pitagórica. Existem infinitas trincas pitagóricas. Porém, algumas trincas pitagóricas são mais utilizadas e, consequentemente, mais importantes que vocês sabem. Que seria, vamos lá, trincas pitagóricas. Quem seriam essas trincas pitagóricas? Seriam 3, 4 e 5. É a mais famosa. Nesse caso, quem é a hipotenusa? Fala, morfético. Fala, não ouvi. O 5. Maior lado, certo? É a hipotenusa. Então, o 5 é a hipotenusa, consequentemente, o 3 e o 4 são os catetos. 3, 4 e 5 é a trinca pitagórica mais famosa. Mas, Gaspar, o que eu vou usar com isso? O que adianta eu saber? O que vai mudar a minha vida? A sua vida não vai mudar nada no dia a dia, mas você saber em exercícios vai ajudar bastante. Por quê? Se um cateto vale 3 e um cateto vale 4, você já sabe que a hipotenusa vai valer 5. Se você sabe que a hipotenusa vale 5 e um cateto vale 4, você sabe que o outro cateto vai valer 3. Você pode ir direto. Porque dificilmente vocês vão concordar comigo que vai criar um exercício que ele vai te dar lá, igual eu fiz aqui. Isso aqui vai fazer parte de um exercício maior. E dentro de um exercício maior você puder ganhar tempo, melhor.
Só que, na verdade, não é só a trinca pitagórica 3, 4 e 5. Os seus proporcionais também compensa guardar. Então, nesse caso, seria aqui o 30, 40 e 50, certo? E 6, 8 e 10. É uma trinquinha também famosinha, porque ela é proporcional da 3, 4 e 5. Ó, o dobro do 3, o dobro do 4, o dobro do 5. Então, na verdade, é a trinca pitagórica 3, 4 e 5 e os seus proporcionais. Também tem uma outra trinca pitagórica que aparece bastante, que é a 5, 12 e 13. Mesmo esquema, 5, 12 e 13. Quem é a hipotenusa? É o 13, o maior lado. Consequentemente, o 5 e o 12 são os catetos. Então, você vai ganhar tempo, que se ele te der um cateto 5 e um cateto 12, você já sabe que a hipotenusa vai valer 13. Correto? E também, galerinha, os seus proporcionais. É, Gaspar, é. Olha lá, 500, 1.200, 1.300, como podia ser 5.000, 12.000, 13.000, como pode ser, uma outra famosinha aqui também, é a 10, 24 e 26. Menos que a 6, 8 e 10, mas aparece de vez em quando também. Um cateto é 10, o outro cateto é 24, então a hipotenusa vale 26. Entenderam? Ó, certo? Beleza? E eu vou acrescentar aqui uma situação que é o seguinte. Gente, isso aqui, tá? Vai exigir uma compreensão de vocês, que é a seguinte. Toda vez que eu tenho dois catetos iguais, nesse caso o x e o x são os meus catetos, toda vez que eu tenho catetos iguais, é como se eu tivesse, voltando aqui, se os meus catetos são iguais, tá? Eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Nesse caso, é como se os meus catetos fossem os lados de um quadrado e a hipotenusa funcionasse como a diagonal de um quadrado. Não sei se você sabe, se você não sabe, eu estou lhe informando que, olha lá, que a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, certo? Você vai, se você não sabia, você está sabendo agora, mas você também vai estudar isso durante o curso do Bora, correto? Então, olha lá, se eu tenho lá um triângulo retângulo em que ele me dá que os dois catetos são iguais, então, consequentemente, a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Ah, Gaspar, exemplos. Simples. Se eu digo para você que eu tenho aqui um cateto vale 7 e o outro cateto vale 7, então a hipotenusa é 7 raiz de 2. Correto? Se os catetos são iguais, a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Porque aí é como se eu tivesse os meus catetos funcionando como os lados de um quadrado, aí a minha hipotenusa seria a diagonal de um quadrado. Seria uma situação assim, ó, vou desenhar aqui perto do pitch, ó. Se eu tivesse uma situação assim, ó, eu tenho um quadrado, então eu teria uma situação assim, ó, os meus dois catetos são iguais, lado L, e a minha hipotenusa seria L raiz de 2. Não, Gaspar, eu não sabia que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então é importante saber, daqui para frente, saiba. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí, galerinha, como que funciona a relação entre os lados no triângulo retângulo. A gente se vê em breve. Um abraço.